Pessoal, nesse vídeo então nós vamos falar um pouco sobre titulação ácido-base, né? E mais especificamente nós vamos focar no caso mais simples, né, de ser compreendido, que é a titulação de um ácido forte por uma base forte, tá certo? Vamos lá então. Então nesse primeiro momento, embora fique um pouco texto demais aí nessa imagem, mas em todo caso vale a pena reproduzir na íntegra, porque essa é a definição formal, oficial, técnica do que seja titulação, definição essa dada, elaborada pela IUPAC, né? A União Internacional de Química Pura e Aplicada. Tá certo? A fonte aparece aí na parte de baixo, né? É o compêndio de terminologia química, né? O famoso Gold Book da IUPAC, ok? Bom, então, de acordo com a IUPAC, a titulação se constitui no processo de determinação de quantidade de uma substância A pela adição de incrementos medidos da substância B com a qual ela reage, quase sempre como uma solução padronizada chamada titulante, né? Com provisão para alguns meios de reconhecimento, enfim, indicando, né, o ponto final no qual essencialmente todo A reagiu. Se o ponto final coincide com a adição da equivalência química exata, é chamado de ponto de equivalência ou ponto final estequiométrico ou teórico, né, da titulação, permitido assim que a quantidade de A seja encontrada a partir da quantidade de B conhecida de B, somada até esse ponto, a razão de peso de reação entre A e B, sendo conhecida por estequiometria ou de outra forma. No que diz respeito à titulação, uma analogia que me parece útil é a seguinte, né? Quando você não sabe qual é o peso, né? Ou seria mais correto dizer a massa, mas enfim, quando você não sabe qual é o peso de um certo corpo, você pode, por exemplo, utilizar uma balança, né? De um lado do prato você coloca aquele corpo, aquele objeto, qual seja, do qual você não conhece o peso, e do outro lado você vai colocando pouco a pouco pesos padrão, né? De 1 quilo, meio quilo, 100 gramas, 50 gramas, 10 gramas, 1 grama, 5 gramas, como seja, até que os pratos da balança, né, os dois pratos da balança, fiquem em equilíbrio, né, e numa mesma posição ali na horizontal. Ou enfim, um não esteja elevado com relação ao outro, né, na vertical. Mas enfim. E quando isso acontecer, você vai dizer, olha, vai pegar os pesos que estão ali no prato, né? Tem um peso de 1 kg, um de 100 gramas e um de 5 gramas. Então, esse objeto pesa 1 kg, 105 gramas. Né? É por comparação, você toma objetos cuja massa você conhece, no caso os pesos padrão utilizados na balança, e compara, né, com o peso de um objeto, ou compara com um objeto cujo peso você desconhece. Quando você não conhece o comprimento, a medida, enfim, de um certo objeto, você pode utilizar, por exemplo, um metro padrão, ou se for um objeto menor, né? Se você quiser uma medida aí com grande exatidão, você pode utilizar, por exemplo, um paquímetro, né? Como esse que aparece aí na imagem. Né? Então você tem um instrumento que tem uma escala ali, padrão, né, de medida, e você então compara, né, as dimensões desse objeto com aquela escala padrão. Enfim, você compara o comprimento de um objeto cujo comprimento você desconhece, você compara esse comprimento com um comprimento padrão colocado ali na escala, nesse caso do paquímetro. Você compara o que você conhece com o que você não conhece, para então conhecer, nesse caso, o comprimento exato, né, do objeto. No que diz respeito à titulação, é a mesma coisa. Só que o que acontece é, eu tenho uma solução cuja concentração eu sei aproximadamente qual é, supondo que eu tenha preparado. Se eu não a preparei, na verdade, posso até desconhecer por completo qual é a concentração. Mas então eu vou titular essa solução de concentração desconhecida com uma solução de concentração conhecida, para aí então, por comparação, né, conhecendo a estequiometria de reação entre a espécie que está sendo titulada e o titulante, né, e sabendo qual a concentração e o volume de titulante eu gastei, eu possa saber qual o número de mols, enfim, qual a concentração da solução que continha aquela espécie cuja concentração inicialmente eu não conhecia. Então eu vou comparar uma solução de concentração conhecida, que é a solução padrão, com uma solução de concentração desconhecida, sendo que evidentemente o soluto que está na solução padrão precisa reagir, né, com a espécie de concentração desconhecida que está na solução que eu estou titulando, para que eu possa então, com base
no volume e na concentração da solução titulante que eu gastei, e conhecendo a relação estequiométrica de reação entre o titulante e a espécie cuja concentração eu desconheço, eu posso então determinar qual o valor da concentração desconhecida, tá certo? Nessa gravura, então, estão aí as etapas, né? Enfim, resumidamente, né? Simplificadamente, que você vai realizar numa titulação, né? Você vai medir, por exemplo, com uma pipeta, que é uma vidraria de exatidão, né? Eu preciso conhecer com exatidão o volume, um certo volume de solução que contém aquele analito, né? Cuja concentração eu desejo determinar mediante titulação. Transfiro, por exemplo, para um Erlenmeyer, acrescento aí algumas gotas de um indicador, né? Depois, então, coloco, né? Encho a minha bureta com uma solução padrão, né? Uma solução padrão, enfim, que será utilizada, né, para promover ali, para realizar a titulação, titulo, né, enfim, acrescento a solução padrão, né, certo volume dela, à solução que contém aí o analito cuja concentração eu desconheço, até que, por exemplo, aconteça uma mudança de coloração, né, promovida pelo indicador, que vai me dizer que, olha, a titulação já encerrou. Se for na titulação ácido-base, por exemplo, que é o que vamos explorar aqui, né, olha, você já acrescentou base suficiente para neutralizar, né, todo o ácido, é hora de parar a titulação, ler aí o volume, né, saber quanto da solução padrão você gastou e fazer os cálculos para saber, afinal, qual é a concentração da solução cuja concentração inicialmente você desconhecia. Bom, numa titulação ácido-base, nesse caso aí ficaremos com a titulação de um ácido forte por uma base forte, né? HCl, um ácido forte, 100% ionizado, é um ácido monoprótico. Hidróxido de sódio é uma base forte, 100% ionizada, é uma base que só contém uma hidroxila. Eles reagem na proporção 1 para 1 em mol. Tá? Mas se eu misturar uma solução de HCl com uma solução de hidróxido de sódio, né, em quantidades estequiométricas exatas, eu vou produzir uma solução aquosa de cloreto de sódio simplesmente, né? Não havendo excesso nem de HCl nem de NaOH. Se eu evaporar todo o solvente, eu posso recolher os cristais de cloreto de sódio. Mas o que acontece é que na solução de HCl eu tinha íons cloreto em solução. Após misturar as duas soluções, terei ainda íons cloreto em solução. Na solução de hidróxido de sódio, eu tinha íon sódio em solução. Após misturar as duas soluções, eu terei ainda íon sódio em solução. A única reação que efetivamente acontece é H+, mais OH- produzindo água, né? Essa é a reação de neutralização. Então, essa é a única reação, né, que efetivamente acontece, a reação de neutralização. Então, se eu for titular o ácido, por exemplo, uma solução de HCl, cuja concentração eu desconheço, com uma solução de padrão de hidróxido de sódio, por exemplo, né? Mas lembrar que hidróxido de sódio não é um padrão primário, tá certo? É um padrão secundário, mas enfim, eu posso padronizar uma solução de hidróxido de sódio e aí então ter uma solução padrão de hidróxido de sódio que eu posso utilizar para titular a minha solução de HCl, tá certo? Vamos prosseguir então para tecer alguns comentários mais, mas enfim, nós vamos ficar com essa titulação, né, de ácido forte por base forte, ou, nesse exemplo específico, inclusive, titulação de HCl por hidróxido de sódio. Bom, nessa titulação, né, de ácido forte por base forte, ou vice-versa, né, podia ser que eu tivesse uma solução padrão de HCl e fosse titular uma solução de hidróxido de sódio cuja concentração não era exatamente conhecida, mas enfim, nessa titulação então do ácido forte pela base forte, nós vamos utilizar fenolftaleína como indicador. Fenolftaleína, né, em meio ácido é incolor e em meio básico tem uma coloração rosa, né, que se torna tão mais intensa quanto mais básico seja o meio, tá certo? Então, nessa titulação de ácido forte por base forte, usa-se fenolftaleína como indicador e já explicaremos mais adiante o porquê. Bom, para explicar então o uso da fenolftaleína, fiquemos com esse exemplo hipotético, tá? Eu tomei 20 ml de uma solução de HCl cuja concentração deve ser aproximadamente 0,1 molar, né? Suponhamos que é exatamente 0,1 molar, né? Eu conheço pelo menos com uma casa decimal aí, né? Bom, eu tenho uma solução padrão de hidróxido de sódio 0,1 molar. Nesse caso, se a solução de HCl é 0,1 molar e a solução de hidróxido de sódio também é 0,1 molar, para consumir completamente os 20 ml de HCl, ou enfim, da solução de HCl, né? Para neutralizar essa solução, eu vou gastar também 20 ml, né, da solução de hidróxido de sódio.
Quando eu tiver acrescentado os 20 ml, eu terei neutralizado a solução. Né? Mas perceba que a concentração de HCl é aproximadamente 0,1 molar. Né? Para o nosso cálculo aqui, para o nosso raciocínio, é que eu estou tomando exatamente como sendo 0,1 molar. Né? Mas enfim, eu não sei exatamente qual é a concentração, pode ser 0,11, 0,09 molar, enfim. Fato é que tanto a solução aquosa de HCl quanto a solução aquosa de hidróxido de sódio são incolores. Quando eu tiver acrescentado hidróxido de sódio em quantidade suficiente para neutralizar todo o HCl, eu ainda não saberei exatamente que fiz isso. Né? Porque dependendo da concentração da solução de HCl, que em princípio eu não conheço com exatidão, estou colocando aqui como sendo exatamente 0,1 apenas para facilitar o nosso cálculo e o nosso raciocínio, então eu não sei exatamente quanto do hidróxido de sódio eu vou ter que acrescentar. Como é que eu faço então para descobrir, né, que eu já atingi e na verdade superei levemente ali o ponto de equivalência? Eu vou utilizar um indicador. Né? E por que nesse caso o indicador é fenolftaleína? Vejamos então. Né? A minha solução de HCl é 0,1 molar, são 20 ml. Então eu acrescentei 20 ml de uma solução 0,1 molar de hidróxido de sódio, o volume total é 40 ml. Mas suponhamos então que para poder, né, saber que a viragem, né, como a gente chama, já houver acontecido, né, o ponto de equivalência foi atingido, mas enfim, as soluções ainda estão incolores. Para saber que o ponto de viragem foi atingido, eu acrescentei mais uma gota do titulante, né, no caso do hidróxido de sódio. E vamos supor que essa gota tem um volume de 0,1 ml. 0,1 ml. Né? Bom, a concentração, né, dessa solução era 0,1 molar, né, que é a solução de hidróxido de sódio. O volume 0,1 ml, ou 0,1 vezes 10 a menos 3 litro. Calculando, nessa gota, né, 0,1 ml, de uma solução 0,1 molar de hidróxido de sódio, o número de mols é 1 vezes 10 a menos 5. 1 vezes 10 a menos 5. Né? Bom, concentração molar é o número de mols dividido pelo volume da solução em litros. Né? Número de mols 1 vezes 10 a menos 5, o volume total, né, 40,1 ml, os 20 ml da solução de HCl, 20 ml da solução de hidróxido de sódio e mais 0,1 ml da gota, né, de hidróxido de sódio que eu acrescentei. Então, número de mols de NaOH em excesso, né, porque tudo que eu acrescentei antes simplesmente neutralizou, né, o HCl, tá certo? Os primeiros 20 ml. Né? Número de mols naquele 0,1 ml que está em excesso. Número de mols, então, de NaOH, ou enfim, de OH- em excesso, dividido pelo volume, né, total da solução, que nesse caso é 40,1 ml. Né? Então eu tenho uma concentração de hidróxido de sódio, o que significa dizer uma concentração de OH- de 2,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então o pOH é 3,6, consequentemente o pH é 10,4. Ou seja, quando eu acrescentei aquela gota a mais, né, aquele ligeiro excesso do titulante, o pH era 10,4. Ora, a faixa de viragem aí, de mudança de cor da fenolftaleína, né, está entre pH 8 e 9 mais ou menos. Né? E então, se com essa gota do excesso de titulante, né, o pH é 10,4, evidentemente a solução vai passar de incolor para rosa. E aí eu saberei que o ponto final, o ponto de viragem aconteceu, o ponto final da titulação, na verdade, deve ser aí. Né? É claro que esse excesso, no exemplo aqui eu utilizei 0,1 ml. Né? Mas é claro que esse excesso do titulante tem que ser o menor possível, né? Para você introduzir o menor erro possível. O ideal do ideal seria parar exatamente, né, no ponto de equivalência. Só que como as duas soluções são incolores, em princípio eu não tenho como saber que o ponto de equivalência já foi atingido. Tá certo? Então, há sempre que acrescentar-se um leve excesso, o menor possível, de titulante, para forçar então a mudança de coloração do indicador e com isso então saber que o ponto final da titulação já foi atingido. Tá certo? E nesse caso então, como podemos perceber, né, com esse 0,1 ml eu fiquei com pH de 10,4. Se o volume fosse um pouco menor, o excesso fosse menor do que 0,1 ml, né? Posso ter uma bureta aí cuja uma gota não é 0,1 ml, é um volume menor, né? Mas enfim, eu ficaria com pH, por exemplo, em torno de 9, qualquer coisa assim, dependendo do excesso. Mas de novo, né, eu cairia dentro da faixa aí, de pH no qual a fenolftaleína muda de cor. Né? Então é por isso que nesse caso da titulação de um ácido forte por uma base forte, usa-se fenolftaleína, porque a faixa de viragem do indicador
coincide com o pH, né? É aproximadamente igual ao pH que você terá no meio, uma vez que o ponto final aí da titulação tenha sido atingido, tá certo? Se eu tivesse um indicador que mudasse de cor muito antes, né, de eu neutralizar o ácido ou muito depois, evidentemente não faria sentido, eu introduziria, né, um erro significativo aí na minha titulação, tá certo? Vamos em frente. Bom, e essa curva de titulação deixa até mais claro isso, né? Tenho aí pH no eixo Y, né? E eu tenho aí volume no eixo X, volume de hidróxido de sódio acrescentado a 50 ml de HCl 0,1 molar. Né? E aí hidróxido de sódio 0,1 molar também. Né? Então se o HCl é 0,1 molar e eu tenho 50 ml e eu estou acrescentando hidróxido de sódio que também é 0,1 molar, né? O ponto de equivalência, correspondendo nesse caso a um pH 7, né? Quando eu tiver neutralizado todo o ácido, a adição, aí, o volume adicionado de hidróxido de sódio será também de 50 ml, tá certo? Quando eu acrescentar um pouco mais de hidróxido de sódio, pouquinho que seja, né? Nosso exemplo lá anterior, 0,1 ml, ou um volume até menor, o que vai acontecer? O pH vai sair de 7, né? E vai ficar ali acima de 10 aproximadamente aí nessa curva. Tá? Ele começa a subir ali depois de 10. Né? Então, de novo, essa curva de titulação ilustra muito bem porque no caso da titulação de um ácido forte por uma base forte, você usa a fenolftaleína como indicador. Né? Uma vez superado o ponto de equivalência, né, onde idealmente falando você deveria parar a titulação, acrescentado um pequeno volume, um pequeno excesso que seja do titulante, nesse caso hidróxido de sódio, o pH já passa de 7 para um pouco mais de 10, cai justamente na faixa de viragem aí, do indicador fenolftaleína, a faixa de pH na qual a fenolftaleína passa de incolor para a cor de rosa, indicando a você que, né, o ponto final da titulação já foi atingido e que você tem que parar de acrescentar titulante, tá certo? Essa curva ilustra muito bem, então, por que então que no caso da titulação do ácido forte pela base forte utiliza-se fenolftaleína como indicador. E aqui então nós temos aí uma figura, né, meio que uma tabela e tal, mostrando aí faixas de viragem de diversos indicadores, né, inclusive da fenolftaleína, né, cuja faixa de viragem está ali entre pH 8, 9,5 e tal. Bom, primeiro, para ilustrar, quer dizer, não é correto dizer que um indicador é uma substância que em meio ácido apresenta uma cor e em meio básico apresenta outra. Não é simplesmente isso. Né? Você tem aí indicadores como, sei lá, azul de bromofenol, né? Próprio azul de timol, verde de bromocresol, né? Pronto, ficamos com verde de bromocresol. Muda de amarelo para verde, entre pH aí 3,5 e 5 mais ou menos, quer dizer, mas 3,5 é um pH ácido, 5 também é um pH ácido. Né? Então já houve uma mudança de cor, mesmo dentro do pH ácido. Agora realmente, né? Em pH já acima de 5 aproximadamente, né? O verde de bromocresol é azul e evidentemente, né? Se acima de 5 ele já é azul, num pH básico, né? 8, 9, 10, 11, 12, etc., será azul também. Né? Mas percebam que antes mesmo de chegar a um pH básico, ele já mudou de amarelo para verde. Né? Mas enfim, o fato é que você tem diferentes indicadores, aí são apenas alguns, tem muitos outros, né? E percebe-se aí, primeiro, a mudança de coloração que acontece e a faixa de viragem, né? Na qual a mudança de coloração acontece. Então, numa titulação, o indicador ideal para uma determinada titulação tem que ser escolhido levando em conta qual é a faixa de viragem do indicador, né? Enfim, ou qual é o pH que a sua solução vai apresentar, uma vez que o ponto de equivalência, né, tenha sido ligeiramente superado. Né? Você precisa então escolher um indicador cuja faixa de viragem se encontre o mais próximo possível do pH que a sua solução vai apresentar, né, uma vez que o ponto de equivalência tenha sido atingido e, eventualmente, ligeiramente superado, né, pelo acréscimo de um volume menor possível do titulante. Né? E no caso então da fenolftaleína, já foi explicado por quê, né, que enfim, ele é um indicador, ou a fenolftaleína, essa substância, né, é um indicador adequado para uma titulação de um ácido forte por uma base forte. Tá certo? E, evidentemente, em outras titulações, eventualmente, outros indicadores, né, que serão apropriados. Então, você vai escolher sempre o indicador em função do pH que a sua solução vai apresentar quando o ponto de equivalência houver sido atingido ou ligeiramente superado, né, pela adição do volume menor possível de um excesso de titulante. Né?
O ideal é que a mudança de coloração de indicador aconteça exatamente aí, indicando a você, né, que afinal a titulação deve cessar, tá certo? Bom, e aqui nós temos uma titulação, né? 25 ml de uma solução de HCl, né, de concentração desconhecida, vão ser adicionados aí a um Erlenmeyer, tá certo? O volume tem que ser medido com pipeta, né, que é uma vidraria de exatidão, né, porque a única coisa desconhecida nessa solução de HCl deve ser a sua concentração, né, que eu vou determinar justamente qual é a concentração via titulação. Mas o volume tem que ser medido com exatidão, né? Por isso, então, que o volume é medido em pipeta. Então, nós vamos aí acrescentar 25 ml de uma solução de HCl, né, de concentração desconhecida, tá certo? A solução está sendo retirada do becker ali ao lado, né? Mas os 25 ml têm que ser medidos com a vidraria de exatidão, nesse caso com uma pipeta, tá certo? Bom, vai se acrescentar então em seguida o indicador, né, que nesse caso é fenolftaleína, né? Nós já sabemos inclusive por que é fenolftaleína, né? Umas 2 gotas é o bastante, né? Enfim, né, preciso não esquecer de adicionar, né, o indicador. E depois então nós vamos tomar aí uma solução de hidróxido de sódio, 0,1 molar, que é a nossa solução padrão, né? Evidentemente ela não foi preparada no becker, né? Tá certo? Enfim, isso foi colocado no becker para nós podermos encher aí a bureta, né? Tá certo? Lembrar que hidróxido de sódio não é um padrão primário, mas enfim, né? Pode ser padronizado utilizando um padrão primário de forma tal que você pode ter, como tem aí nesse caso, uma solução padrão de hidróxido de sódio, que nesse caso é 0,1 molar, né? Você encheu a bureta e agora começou a titular, né? Perceba que cada vez que você acrescenta, né, algumas gotas do titulante, da solução de hidróxido de sódio, a solução fica rosa, né? Por conta da fenolftaleína. Você continua agitando, né? O H- reage com o H+, formando água, né? Aquele meio ali, né, no qual a solução de hidróxido de sódio foi gotejado deixa de ser básico, né? Porque, enfim, reage com o ácido, formando água, e por isso então, a coloração rosa desaparece, né? Quando essa coloração rosa não mais, né, desaparecer, é porque não existe mais ácido para reagir com a base, né? E isso então será indicativo de que o ponto final da titulação foi atingido, tá certo? Enfim, a titulação prossegue, né? E esse artifício aí que o colega adotou é muito comum, você colocar uma folha branca, né? Ou nesse caso colocou-se aí um azulejo, qualquer coisa assim, enfim, algo branco, né? Realmente branco, por baixo ali do Erlenmeyer, né? Para que você possa observar mesmo pequenas variações de coloração, se for o caso, né? Enfim, que o ideal é claro que o excesso do titulante que vai ser acrescentado seja o menor possível, né? Tá certo? E o titulante então tem que ser acrescentado gota a gota, como está sendo feito aí, tá certo? É claro que foi você que preparou a solução de HCl, você mais ou menos suspeita, né? Qual é a concentração, você já sabe aproximadamente quanto o titulante deve gastar, né? Mas se for uma solução, por exemplo, que não foi você que preparou, você desconhece, né, em absoluto, não conhece nem aproximadamente o valor da concentração, enfim, né? Então o correto é acrescentar realmente gota a gota, né, pouco a pouco, a solução do titulante, que é como está sendo feito aí, tá certo? Quando você acrescenta então o titulante, fica rosa ali de imediato, né? Porque enfim, o meio está básico ali nas imediações, mas quando você agita a solução, a base se mistura com o ácido, há neutralização e por isso então a coloração rosa desaparece, né? Quando a coloração rosa permanecer, é porque realmente já não existe mais ácido para reagir com a base, e isso é uma indicação de que a titulação deve cessar, né? O ponto de equivalência já foi superado e foi atingido, então, o ponto final da solução, né? Você não deve mais acrescentar titulante. Mas nesse caso aí continua, né, a coloração desaparecendo, quer dizer, a solução ainda contém ácido, né, para consumir a base, então a titulação prossegue, é claro, né? Você vai percebendo aos poucos, né, que a coloração rosa vai desaparecendo cada vez mais lentamente, né? Isso significa dizer que o ácido que resta ainda na solução está presente em quantidade cada vez menor, né? Dá para perceber, né, quando está se aproximando o ponto final da titulação, tá certo? Mas enfim, a titulação prossegue, né?
adição aí do titulante é gota a gota, realmente, né? Pronto. Coloração rosa não mais desapareceu, quer dizer, já não tem mais ácido para consumir a base. O meio realmente ficou básico, né? E então é preciso parar a titulação, né? Não acrescentar mais titulante. E aí então é a hora de fazer a leitura na bureta, né? Quanto afinal da solução padrão de hidróxido de sódio você acrescentou, tá certo? E aí então, olhando a bureta aí, você vai verificar qual foi o volume, né, de titulante que foi acrescentado, tá certo? Nesse caso foram 25,4 ml, né? Lembrar que a barriguinha, digamos assim, ali do menisco é que deve estar em cima, né, do traço ali que indica o volume. Nesse caso, 25,4 ml é o volume que foi adicionado. É hora de fazer as contas, então. Bom, finalizada então a titulação, né? Nós sabemos que gastamos 25,4 ml da solução padrão 0,1 molar de hidróxido de sódio e que nós havíamos colocado no Erlenmeyer 25 ml da solução de HCl, tá certo? Como a HCl é um ácido monoprótico, o hidróxido de sódio é uma base que só tem uma hidroxila, H+ reage com H- na proporção 1 para 1 em mol, nós podemos utilizar aquela conhecida relação, né, para diluição M1V1 igual a M2V2, né? Que é uma relação que é verdadeira, porque o número de mols do soluto é o mesmo antes e após a diluição, tá certo? Nesse caso em particular, o que nós temos não é exatamente uma diluição, embora cada uma das soluções, né, como elas são misturadas, né, a solução da espécie cuja concentração você desconhece e o titulante que pouco a pouco é adicionado, né, como as duas soluções são misturadas, do ponto de vista, né, de cada uma das soluções, o que acontece é uma diluição, mas a questão não é essa. A questão é que o número de mols de H+ e de OH-, né, enfim, permanece o mesmo antes e após, né, a mistura das duas soluções, só que nesse caso combinados, né, para formar moléculas de água. Mas enfim, essa relação é verdadeira, né? Então, fazendo as contas, né, o único parâmetro aí não conhecido é a concentração da solução de HCl, dá 0,1016 molar, né? Mas enfim, se você quiser raciocinar em cima, né, do que aconteceu no sistema e fazer os cálculos, também é pertinente, claro, né? A solução de hidróxido de sódio, a concentração é 0,1 molar. Concentração molar é número de mols dividido pelo volume da solução em litros, né? Foram gastos 25,4 ml, 25,4 vezes 10 a menos 3 litro. Então, número de mols de hidróxido de sódio, 2,54 vezes 10 a menos 3. Cada hidróxido de sódio contém uma hidroxila, né? Então, esse é o número de mols de hidroxila. Como a hidroxila reage com H+ na proporção 1 para 1 em mol, esse também é o número de mols de H+ que havia naqueles 25 ml de solução de HCl. Então, o número de mols, que nesse caso é o número de mols de H+, que é igual ao número de mols de OH-, né? 2,54 vezes 10 a menos 3, dividido pelo volume, que nesse caso é o volume da solução de HCl, 25 ml, ou 25 vezes 10 a menos 3 litro. Resultado, qual é a concentração da solução de HCl? 0,0106 molar, tá certo? 0,0106 mol por litro. Perfeito? Obrigado então e encerramos aqui.